Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo já um pouquinho mais tarde, né? Estamos rotina de trabalho, né? Ainda mais a profissão que escolhi, jornalismo esportivo também. Então, estamos falando aqui 20 para as 2. Estou gravando esse vídeo para vocês, ainda tem tempo de edição, ajustar para poder subir aqui no YouTube do canal FuteJotas, mas temos que falar. Claro, porque teve uma rodada cheia da Copa do Brasil, 8 partidas disputadas na última quarta-feira. Destaque para a derrota do Corinthians, né? A capa do vídeo está aqui, 2-0 para o Remo. Naquela questão que a gente sempre fala, Copa do Brasil é uma competição que sempre tem zebra. Sempre, acho que até um dos charmes da competição. Você sempre vê alguns clubes que tropeçam, clubes pequenos que acabam surpreendendo, até em finais, sendo campeões. E na terceira fase a gente viu, com a entrada dos times que disputam a Libertadores e Copa Sul-Americana, o Corinthians sendo a principal decepção. Dá para falar sobre isso, porque o Corinthians perdeu para o Remo 2-0 e vou falar fiel, 2-0 foi pouco. O Remo podia ter resolvido a situação no jogo de ida. Um 3-0, um 4-0 não seria absurdo pelo que o Remo criou e pelo que o Corinthians não trouxe. E aí a gente começa na análise, o vídeo, vou ter que tomar cuidado para o vídeo não ficar extremamente longo, até não estourar o tempo de gravação, acho que é muito importante essa questão. Mas é essa análise mais detalhada que precisa ser, eu preciso estar trazendo isso para vocês, é meu parecer, a minha opinião, enquanto jornalista, mas analisando o que foi trazido dentro de campo. Lázaro optou por mexer na escalação e nessa parte eu não discordo, acho que ele fez certo, porque é um momento de testes, você tem jogadores, tá? Tem questão de viagens, por mais que tenha ficado um tempo só treinando, acho que precisa saber com quem ele pode contar pro resto da temporada. E respeitando, né? Sem soberba, mas você tá falando do Remo, que é um time da Série C, é diferente de você pegar uns times do Brasileirão, de pegar uma Libertadores. Então, no papel, é mais fácil você colocar um moleque para jogar um jogo desse do que você, um jogo desse ainda tendo a chance de um jogo de volta, do que você pegar num clássico colocar logo de cara, né? Então tem essa questão. O Lázaro levou a campo o time misto, né? O Fagner começou no banco de reservas, do Queiroz foi opção na lateral direita, Rafael Ramos mais uma vez foi desfalque. Na esquerda tinha muita chance que o Bidu começasse, mas ele manteve o Fábio Santos. Do meio para frente foram as principais mudanças, né? Entre algumas escalações, falando de 3 volantes, o Lázaro optou por um time ofensivo. Ofensivo, mas aquela coisa, quem que cria, né? Sem Renato Augusto, que só deve voltar no mês de junho. Ele optou por colocar Maicon de primeiro volante, colocando Juliano, fazendo às vezes de segundo volante, como ele vem jogando, já vem se destacando. Paulinho voltou com o Adson titular, poupou o Guedes começou no banco de reservas, foi entrando o Pedro, né, o antigo Pedrinho, uma das joias da base do Corinthians, e o Yuri Alberto. Pesa a questão da falta de entrosamento, né, um time que não treina junto, né, não joga junto, não atua em jogos competitivos, mas com qualidade. O Remo começou melhor, dando trabalho, criando problemas, mas à medida que o tempo foi passando, o Corinthians entrou na partida, começou a jogar, começou a controlar, ter a posse de bola e tentou alguns dribles com o Adson, algumas jogadas pela esquerda com o Pedro bem aberto, tentando fazer jogadas em drible, não deu em nada, mas estava controlando o jogo e uma marcação alta, até jogando bem ofensivo, até pela escalação. Só que aí teve a questão da falha do Michael, né? Num lance onde o time estava totalmente, estava praticamente todo o time inteiro da intermediária para frente. O Michael erra um passe um pouquinho mais assim, tenta um passe um pouquinho mais difícil, erra. E o contra-ataque pega a defesa do Corinthians totalmente desmontada. O Remo, que não tem nada a ver com isso, abre o placar e esse gol dá uma desestabilizada no timão. O Remo entra no jogo, aí se não é o Cássio, se não é algumas bolas que passam bem perto do gol, o Corinthians tinha terminado a primeira etapa perdendo por 2, 3 gols de diferença, tranquilamente. Lázaro volta para o segundo tempo já com 3 mudanças, vendo que o time não estava jogando bem, e aí já começa, acho que alguns problemas, eu acho que ele age certo, tirando o Maicon, que tirou o Maicon, que fez outra partida ruim, coloca o Fausto Vera, aí ele faz 2 mudanças que eu não gostei. Ele tira o Adson e o Pedro para colocar o Fagner e o Guedes.
O Guedes titular entra para fazer a sua posição e o Du, que estava jogando no lateral, vai para o meio de campo com o Fagner. Então ele volta o meio de campo com o Fausto Vera e o Du Queiroz. O Juliano fica um pouco mais avançado para criar, mas também a gente já viu que o Juliano não consegue dar conta dessa questão. E o Paulinho que fica numa posição meio neutra. O Corinthians começou a estar um pouco melhor no segundo tempo, deu uns 5, 6 minutos, até uns 10, vamos dizer assim, que chegou a ameaçar, chegou a tentar ter chance de empatar, mas depois o Remo colocou a bola no chão, apostou na velocidade, e o meio de campo do Corinthians hoje teve muitos problemas na marcação. O Corinthians não teve aquela, não conseguiu ter qualidade para também desarmar, coisa que vem fazendo. A gente vai começar a falar de jogadores individuais. Tomou 2-0 e podia ter tomado mais gols. Então vem aquela questão, méritos para o Remo, mas tirando o Cássio, acho que nenhum jogador do Corinthians teve uma atuação que merece assim elogios, ou merece assim, o Cássio jogou bem. O Cássio salvou um problema ainda maior para o jogo de volta, mas o resto. E aí eu vou colocar um destaque negativo para o Maicon, que vem há muito tempo jogando mal, e eu não entendo ainda, porque aí é muita questão do nome ou do que já jogou. Maicon é um bom jogador, não desaprendeu a jogar, mas não vem conseguindo fazer nem o básico, vem falhando em alguns jogos, vem entrando mal em algumas partidas. Eu vejo alguns torcedores, a gente em live, tem gente que, tem um colega, o Pedro PZK, vou citar um nome, né, o participante da bancada do Corinthians, Malticia, ele falando que para a opinião dele, o meio de campo vai ser com Maicon e Fausto Vera, e eu discordo, e hoje é um jogo que deixa isso claro, né, não dá para, o Maicon não merece hoje ser nem primeira opção para banco. Ele precisa treinar, se condicionar para voltar a ser uma opção importante. Questionam tanto a ausência do Rony. Quer dizer, questionam o Rony. Porque o Rony é limitado tecnicamente. Flávio, o Rony não acrescenta, não toca bem a bola. O Corinthians sofreu demais na partida de hoje sem ter o Rony. Teve muitos problemas de desarmes também. O Corinthians não conseguiu. Dá para falar que foi uma atuação muito ruim também nessa questão do Corinthians não conseguir controlar foi um dos pontos onde o Remo sobrou na partida, foi justamente a falta de um poder de marcação. Por mais que o Corinthians tivesse qualidade, além de tudo, o Corinthians não tinha qualidade na criação e não teve o mesmo impacto, não teve a mesma qualidade, o mesmo gancho para poder cuidar da defesa. Isso pesou demais. Acho que você pega uma partida dessa forma, onde o Corinthians também tinha a questão de precisar controlar o jogo na hora que não conseguia, perdia tantas vezes a bola. Isso pesou muito e acho que também vou colocar para um pouco na questão da ausência do Rony. Talvez naquela ideia de, ao invés do Michael, por exemplo, talvez o Rony, que vem encaixando bem com o Juliano, pudesse ter sido a melhor opção. Eu tô falando aqui, olhando para a tela, galera, porque como sempre, eu sempre faço as coisas aqui olhando a tela do computador, pegando os números. O Corinthians teve 7 desarmes em campo. A média do Corinthians no Paulistão era de 13, 14, se não mexeu muito. O Corinthians teve uma interceptação errada. O Corinthians não conseguiu controlar a bola. O Corinthians teve diversos problemas em relação à partida, e isso vem também pela essa decisão do Lázaro de abrir o time, mas de uma forma meio que desordenada. Então, você tirou um cara que resolve muito na questão do desarme e não teve a compensação da falta do Renato Augusto. E aí eu vou pegar também, temos que citar as duas coisas. Eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando eu te pego um treinador que não tem tanto peso, quando não tem tanto nome igual o Lázaro. Muita gente tá pegando no pé dele, jogando ele como culpado. Lázaro tem muita culpa, sem sombra de dúvida. Ele errou em várias coisas, ele errou. Para mim, acho que ele errou nessa questão de depois que ele não conseguiu arrumar o time, as mudanças teve problemas, fez algumas apostas. Eu tô falando do Rony, eu não teria, acho que ele fez certo de não colocar o Rony para essa partida, fez uma aposta, mas precisava ter tirado o Adson, Pedro. Acho que a gente pode citar por esse lado. Mas tem que pegar no pé dele porque, sabe, o pessoal fala, tem que contratar reforço, Flávio, precisa de um cara para ser reserva do Renato Augusto ou jogar ao lado dele. Mas a gente sempre fala, quem vai ser esse cara? E torcedor cita nomes aleatórios, que é algum influencer, que é algum cara que gosta de fazer sensacionalismo, joga no ventilador e fala, não, fulano, o Zezinho das Couves pode jogar como tá em alta e vamos contratar o cara. E não é o cara que vai ser o Renato Augusto, não é o meia de criação.
acho que hoje, por exemplo, hoje, né, na verdade, na quarta-feira, o jogo contra o Remo, o Lázaro demorou muito para colocar o Matheus Araújo. Colocou o moleque faltando com 41 minutos no lugar do Paulinho. E o Paulinho ficou. O Paulinho foi um cara que a gente já fala. Ainda é complicado. O Paulinho não é mais volante, o Paulinho não é meia de criação. Então, o Paulinho começou fazendo a linha de meio de campo. Já não deu certo contra o Santo André. Contra o Santo André, desculpa, não deu certo contra o Tuano. Aí hoje ele coloca para fazer essa linha de meio de campo. O Lázaro vê que não dá certo, o que ele faz? Ele coloca o Paulinho para jogar de centroavante, puxa o Yuri Alberto para ser segundo atacante, para tentar municiar, mas faltava o cara de criação no meio de campo. Já também era uma outra coisa. Também talvez tirasse o Michael, colocasse o Matheus, ia abrir o time, mas sei lá, é uma tentativa de. Não dá para querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ele preparou, ele teve, depois da eliminação do Paulistão, fez jogo treino e tudo mais, chegou o Barleta, tem o Adson, tem o Pedro, tem o Giovani, tem jogadores de velocidade no elenco, por que ele não pensou? E a gente debateu isso em várias lives, fiz mesa tática no Tática Sem Mistério, falando sobre isso, podia pensar num time que procurasse jogar de uma forma mais veloz, diferente, já que o Renato Augusto, que é o cara que cadencia muito o jogo e controla, você muda a característica do jogo sem o Renato Augusto, o time joga de uma outra forma porque não tem alguém para suprir a ausência dele. Ou poder ter testado com o Matheus Araújo, já fazendo o Matheus Araújo e o Adson, não sei. Acho que essa questão também fica no cargo dele. Mas a gente tem que pegar também no pé de jogadores, que acho que também por isso que eu falei da questão do técnico não ter peso. Se é um técnico mais experiente, a torcida tá metendo pau em vários jogadores. E foi o que aconteceu. Ontem contra o Remo, vários jogadores tiveram atuações horríveis, decepcionantes. Mas não dá para te eximir o técnico que agora se colocou numa dor de cabeça, num problema seríssimo para a sequência do campeonato. Por quê? Ele vai continuar sem Renato Augusto, o camisa 8 passou por uma artroscopia, teve a lesão, só deve voltar lá para junho. E o jogo contra o Remo é o primeiro de uma fase de partidas decisivas. Né? O Lázaro conseguiu um bom resultado vencendo o Liverpool do Uruguai lá fora de casa. 3-0 fora de casa na Libertadores. Poxa, é um resultado importante. Você consegue abrir uma vantagem para manter na competição. Aí vai pegar o Remo fora de casa, Copa do Brasil, duelo decisivo, mata-mata. Perde de 2-0. Além de perder, é falar, putz, a forma como perdeu. Perdeu sem jogar, sem criar nada, fazendo uma partida ruim. Aí você fala, putz, dá pra virar? O Corinthians tem condição de virar, mas vai precisar melhorar muito a qualidade de futebol. Aí tem agora no final de semana já para poder tentar a reabilitação, pouco tempo para curar as feridas. Pega o Cruzeiro em casa, na estreia do Brasileirão, o Cruzeiro que teve problemas no Campeonato Mineiro. A gente vai ver, inclusive, o Cruzeiro joga contra o Náutico nessa quinta-feira, Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro não tá navegando em mares tranquilos, mas tem a camisa e do outro lado, se o Cruzeiro não tá navegando em mares tranquilos, o Corinthians muito menos. Aí pega o Argentino Júnior, jogo de volta segundo jogo da Libertadores, a fase de grupos, onde o Corinthians podia estar numa situação tranquila. Se tem um empate contra o Remo, 1-0 contra o Cruzeiro, joga tranquilo contra o Argentino Júnior. Já perdeu pro Remo fora de casa por 2. Você vai ter que o Corinthians vai precisar dar uma resposta contra o Cruzeiro, vai precisar vencer para manter a gordura na Libertadores, chegar a 6 pontos em 2 jogos. Opa, vaga nas fases de oitavas, começa a ficar encaminhada. Dia 23 pega o Goiás. E aí entra nos 2 últimos jogos de abril, que por conta dessa derrota pro Remo, vão entrar em algo que eu já vinha comentando há um tempo. O Lázaro vai ter. Ele tem o Renato Augusto, ele tem essa sequência de 6 jogos para poder provar que ele sabe fazer o time jogar de uma outra forma com as peças que ele tem em mãos. Ele precisa mudar a forma do Corinthians jogar. O Corinthians não tem o Renato Augusto, ele precisa achar uma alternativa. Qualquer treinador teria problema para fazer isso, é fato, mas é o Lázaro. Se fosse qualquer outro nome, vocês podem pensar em vários treinadores, todo mundo iria lamentar não ter o Renato Augusto no time. Mas você não tem, ache alternativas. Você ganha e não ganha pouco para isso. Ele pega o Remo no dia 26, na Neoquímica, que vai estar lotado, vai ter o apoio da torcida, mas precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a partida para as penalidades. Então
Vai precisar, o ideal é que o Corinthians vença por 3-0, 3 gols de diferença para seguir na competição. E no dia 29, fechando o mês de abril, é o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí, eu tô falando isso agora, nesse vídeo, quase 2 horas da manhã que eu tô gravando para vocês, dia 13 de abril. Não tenho dúvidas, acho que se o Lázaro não reverter a partida, não reverter o duelo contra o Remo, for eliminado na Copa do Brasil, ele não chega nem no clássico. Ele é demitido na quinta-feira no máximo, por conta do que aconteceu agora. A pressão vai ser muito grande. Por enquanto, a gente está escutando muita pressão. Tem grupos meus de WhatsApp que estão bombando enquanto eu estou gravando aqui vídeo para vocês. E eu estou ignorando, galera, porque eu sei qual que vai ser o tom. É só de crítica em cima do Lázaro. Aposto que vai ser muita coisa, mas por enquanto a pressão em cima do Lázaro está na internet. Você vê na torcida dentro do estádio, ainda tem um apoio. Só que aí eu vou citar aquela questão com o Silvinho, a gente lembra muito bem. O Silvinho foi o primeiro técnico da história que eu vi, primeira vez que eu vi a Fiel, Gaviões da Fiel e os Gaviões da Fiel e a torcida do Corinthians xingando ou vaiando o time no meio do jogo. Ali foi a pau de cal pro Silvinho, não teve como, perdeu pro Santos e ali já sabia que o Silvinho não continuaria, que acho que ali foi... Vou falar, ali pra mim foi uma covardia o que foi feito, porque foi o Corinthians não é isso. O Corinthians sempre apoia os 90 minutos. A hora que tem o apito final, aí vai, xinga, reclama. Mas por enquanto a situação é essa. O que a gente escuta é os jogadores fechados com o Lázaro, a torcida organizada, a torcida no estádio ainda apoiando. Só que agora você vai ter um peso de eliminação no Paulistão, a chance de um título que podia acontecer no estadual, um jogo ruim contra o Remo e saber que precisa se reabilitar nas próximas partidas. Você está falando de 3 jogos em casa, mas é o jogo contra o Cruzeiro, é o jogo contra o Argentino Júnior, que é Libertadores, que pode deixar a vaga encaminhada ou pode complicar. Um tropeço em casa, um empate, uma derrota pode acender o sinal de alerta. E o jogo contra o Remo que precisa reverter o placar. Então, ficou. Eu defendo aí, eu acho que talvez, dependendo do... Eu não acho que a torcida pode estar num nível de dúvida até o jogo contra o Remo. Se de repente joga bem contra o Cruzeiro, ganha bem do Argentino Júnior, mesmo que não consiga vencer o Goiás fora de casa. Acho que o Corinthians vem jogando, bem tendo problemas fora de casa, mas o importante, teoricamente, para o Lázaro e para o Corinthians, para os jogadores também que querem manter o Lázaro, é vencer as 2 partidas em casa, contra o Cruzeiro e contra o Argentino Júnior. De repente, um tropeço contra o Goiás passa ileso, mas é o jogo contra o Remo. O jogo contra o Remo virou uma final porque precisa fazer gols, precisa jogar bem para reverter uma desvantagem que ficou grande por conta de más atuações dos jogadores, por conta de decisões erradas do treinador. E aí, passando contra o Remo, se acontecer isso, dá para ele chegar a ter uma sobrevida no clássico, que pode dar uma virada de chave totalmente. De repente ele tem um outro cenário, de repente o Lázaro emenda uma sequência de vitórias agora, fazendo o time saber jogar sem o Renato Augusto, e vence o Cruzeiro, vence o Argentino Júnior, empata com Goiás, classifica na Copa Libertadores, empata com o Palmeiras. Você fala, opa, dá para segurar, ele tem um repertório. Então o mês de abril virou o Lázaro se colocou com a corda no pescoço no mês de abril por conta dessas últimas decisões. O que ele fez contra o Liverpool do Uruguai, né, que ele não deu chance mesmo com 3-0, deu para entender porque ele queria manter a vitória, estava com a vantagem no placar e não queria se arriscar, mas contra o Remo a gente viu vários erros, várias falhas, e vai ser o motivo de crítica. Eu sei que essa quinta-feira vai ser todo o teor dos programas esportivos na internet, tudo vai ser Lázaro, Lázaro, Lázaro. Mas a gente precisa criticar os torcedores. Só que, criticar, desculpa, os torcedores não, criticar os jogadores. Mas claro, também pelo outro lado, a gente precisa citar que quem decide quais jogadores vão entrar e quem tenta achar alternativas se algum jogador não tá bem e afim, é o treinador. Ufa, galera, então ficou longo o vídeo. Espero, obrigado por quem assistiu até agora, quase 20 minutos de vídeo, mas era em relação ao que eu vi da partida, sobre todo o impacto de um jogo ruim que pode colocar em xeque a temporada e a permanência do Lázaro. Beleza, galera? Abraços.